O projeto da dosimetria é analisado neste momento no Senado Federal e deve ser votado ainda hoje, no plenário. Mais cedo, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a proposta restringindo os efeitos da redução de penas aos envolvidos no 8 de janeiro e também os condenados pela tentativa de golpe, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nosso repórter Igor Damasceno acompanha todo o processo. Vamos então a Brasília. O Igor está com a gente em tela. Igor, seja muito bem-vindo. Seus destaques, por favor. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Pingo nos Is. Eu falo do plenário do Senado Federal, vou até sair de cena para mostrar para vocês, casa cheia, 77 dos 81 senadores estão presentes nesse momento na sessão, todos eles já na expectativa de analisarem o PL da dosimetria. Há muitos itens na pauta, isso já foi avisado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas a conversa de bastidor é que ele quer analisar o PL da dosimetria ainda na noite de hoje, ou seja, a sessão teve hora para começar, mas não tem hora para acabar. E estão aqui discutindo nos bastidores, se reunindo, se articulando em torno desse assunto e a gente segue acompanhando. Mais cedo, o PL da dosimetria foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Por lá foram 17 votos favoráveis, 7 contrários. E houve uma única modificação, uma modificação simbólica feita pelo relator Esperidião Amin. Que mudança foi essa? Ele incluiu no texto que o PL da dosimetria deve beneficiar exclusivamente apenas os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A versão aprovada na Câmara dos Deputados dava a entender que outros criminosos também poderiam ser beneficiados. E aí ele incluiu esse trecho no texto. Mas, de acordo com o Esperidião Amin, foi feita uma manobra para que o texto não voltasse na Câmara dos Deputados, justamente porque ele disse que apenas estava confirmando o que o relator Paulinho da Força, lá na Câmara, quis dizer, para que não houvesse nenhuma insegurança jurídica posteriormente. Então foi uma mudança simbólica que faz com que o texto não retorne à Câmara dos Deputados. Eu conversei com exclusividade com o Esperidião Amin, ele falou que o PL da dosimetria é o primeiro passo até chegar à anistia. Inclui os executores, as pessoas que invadiram as instituições democráticas, inclui também os autores intelectuais, de acordo com o STF, como, por exemplo, Jair Bolsonaro. Vamos ouvir então esse trecho da entrevista. Eu comparo esse esforço a uma escada. E usei até o exemplo da Bíblia, da escada de Jacó. Aqui estamos nós na terra e queremos chegar à justiça. Você pode chegar direto, que seria a anistia, e pode fazer isso humilde e persistentemente, degrau por degrau. Hoje nós estamos tentando aprovar o primeiro degrau, que é o da dosimetria. Mas o que eu quero é anistia. E quero anistia pela anulação deste inquérito, que eu já falei aqui. Bom, então essas são as palavras de Esperidião Amin, dizendo apenas que esse é o primeiro passo da aprovação do PL da dosimetria, mas que é ali um prelúdio para chegar até a anistia aos condenados em ataques no dia 8 de janeiro de 2023. Aqui no plenário é necessário pelo menos 41 votos para que a matéria seja admitida. Nos bastidores o que se fala é que o projeto vai passar com folga, mas quando for enviado até o Palácio do Planalto para a sanção presidencial, a conversa de bastidor é que o presidente Lula vai vetar esse texto na íntegra, porque ele não concorda com redução de pena para pessoas que atentaram contra a democracia. Uma conversa de bastidor aqui no Senado é que a base aliada sequer quis obstruir os trabalhos justamente para não tirar o protagonismo do presidente Lula. Quem deve vetar esse texto é o presidente Lula e por isso
isso, a base aliada não está obstruindo os trabalhos. Nos bastidores já se fala que esse texto vai sim ser admitido, vai passar, como não houve modificação efetiva, vai direto para o Palácio do Planalto. Lula vai ter 15 dias para sancionar ou vetar, e a conversa é que ele vai vetar na íntegra esse texto. Vou voltar com vocês aí no estúdio, mas a qualquer momento posso voltar com novidades em torno desse assunto direto do plenário do Senado Federal. É isso, prioridade para o Igor Damasceno, informações diretamente do plenário do Senado Federal, expectativas para a votação do PL da dosimetria. Bom trabalho para você, viu, Igor? A gente volta a conversar. Deixa eu passar com os comentaristas para analisar essa situação. Bom, mencionei, né, Luiz Felipe Dávila, na geral não, vamos ficar na fechada mesmo. Dávila, segundo o nosso repórter, o projeto já teria o número suficiente de votos para a aprovação. Você mencionava, antes de nós iniciarmos o programa, que havia um acordo entre as lideranças. Tudo indica que o PL da dosimetria será aprovado. O que isso quer dizer? Boa noite, Caniato, Kriegner, Mota e a nossa querida audiência. O PL da dosimetria é um grande acordão entre os poderes e os partidos, oposição e governo. O acordão começa por uma iniciativa, que é o PL da dosimetria, lá com o Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força na Câmara, que começa a construir um projeto consensual com o STF. Isso é uma coisa inédita na história da política brasileira, porque o responsável pela formulação de leis no Brasil é o poder legislativo. Mas agora, como corremos sempre o risco de leis serem derrubadas no Supremo, é preciso ir lá pedir a bênção e a autorização do Supremo para discutir um projeto de lei para que amanhã esse projeto não seja derrubado no Judiciário. Então esse é o primeiro ponto, que é estranho, mas foi assim que foi aprovado o projeto da dosimetria. Foi para o Senado, houve a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de um destaque especialmente importante do senador Sérgio Moro, que limita o projeto da dosimetria unicamente a crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito no Brasil, do golpe de Estado. Então isso é importante, porque isso não abre aquela porteira que estava aberta no projeto da Câmara para qualquer outro tipo de crime. Então limitou-se a história de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a pessoas que não participaram de eventos violentos. Então, tudo isso criou um consenso. E o terceiro, Caniato, esse projeto tem sim o aval da oposição e do governo, porque no fundo eles querem, em troca disso, liberar aqueles 16 bilhões de reais que querem para fechar a conta do ano, que faz parte das emendas, etc. Então, assim, é uma grande negociação da oposição com o governo e também do judiciário com o poder legislativo. O nosso repórter Igor Damasceno disse que o presidente Lula pode vetar o projeto. Sim, pode vetar o projeto, que também faz parte da encenação. Mas o fato é que a dosimetria vai ser aprovada, o veto será derrubado, porque, no fundo, o Congresso Nacional quer virar a página sobre esse assunto, Caniato, e quer focar nas eleições em 2026 e tirar da frente dosimetria e anistia. Pois é, vários aspectos para discutirmos e analisarmos. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. PL da dosimetria aprovado na CCJ no dia de hoje. Expectativa para a votação daqui a pouco, inclusive, no plenário do Senado Federal. As indicações apontam para a aprovação, que podemos considerar. Suas expectativas, Mota? Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. Eu achei muito boa essa fala do senador Esperidião Amin. Se os inquéritos estão errados, eles precisam ser anulados. Anistia é o remédio. Eu vi a emenda do senador Moro. Eu ainda não consegui discutir o texto com juristas para ter uma compreensão melhor, mas aparentemente a mudança foi boa, porque ele deixou claro que a mudança na lei de execução penal para antecipar a progressão de regime se aplica apenas aos casos de 8 de janeiro. E eu fiquei até me perguntando por que a redação da Câmara dos Deputados já não foi feita dessa forma. Por que ela
abriu uma brecha para que essa antecipação de progressão também valesse para outros casos, que não tem nada a ver com 8 de janeiro. O Senado está classificando essa mudança como redacional, o que significa que ela não altera a substância do que foi aprovado na Câmara, ela apenas esclarece a intenção, seria apenas um ajuste na redação, o que significa que o PL não precisaria voltar à Câmara, ele iria direto para a sanção ou veto da Presidência da República. Tem muita gente que está confiante de que esse projeto vai navegar em águas de almirante. Eu não tenho tanta certeza. Holofotes voltados para a possível aprovação do PL da dosimetria e possivelmente isso vai acontecer dentro aqui do programa, né? Enquanto o programa estiver no ar, a gente vai trazer ao vivo todas as informações diretamente de Brasília. Enquanto isso, o Henrique Kriegner também analisa essa votação que aconteceu na CCJ, já é um indicativo de que a proposta poderia passar no plenário, né, Kriegner? Quais aspectos você gostaria de destacar desse projeto que sofreu esse ajuste mencionado pelo Mota? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota e todos que nos acompanham aqui no Pingos nos Is. Eu tenho pensado, Caniato, num aspecto que tem me chamado a atenção. Justamente o quão coordenado estão todos os esforços e as diferentes partes para se chegar no mesmo objetivo. Nós falamos aqui ontem sobre esse projeto da dosimetria, falamos em outras oportunidades também e eu disse, olha, a primeira oportunidade que nós temos de se chegar o mais próximo da anistia é um bom caminho. No entanto, tem me chamado a atenção algumas falas, né? O próprio presidente Lula, ele disse, eu vou decidir o que vou fazer, se veto ou não, com Deus, vou decidir com Deus. Agora o Espiridião Amém também evoca aí o conceito da escada de Jacó para dizer que é como a estratégia que foi adotada, né? É um pouco equivocado esse exemplo, porque na escada de Jacó desciam e subiam anjos, não políticos, que são duas classes bastante diferentes. Mas uma coisa está me chamando a atenção, que parece que todos os lados estão entendendo que existe um grande arquiteto por detrás de todas as negociações. São raros os projetos de lei, especialmente aqueles polêmicos que vêm dizer sobre o governo Bolsonaro, a pessoa do presidente Bolsonaro, sobre os eventos do 8 de janeiro, que tem uma resistência baixa por parte da base governista e uma aprovação unânime por parte da oposição. Parece que está tudo muito bem coordenado. Dávila trouxe aqui a questão do acordão entre as diferentes partes e citou aí os pontos. A minha pergunta que eu queria deixar aqui para a gente refletir é: quem é o grande arquiteto desse plano? Não me parece que a base da oposição é quem realmente tem conseguido liderar essa frente da dosimetria. Haja vista que o relator é Paulinho da Força, que não é uma figura reconhecida de direita, ou mesmo conservador, ou mesmo bolsonarista. Também não me parece que é alguém da base governista, porque nós tivemos poucos e tímidos, mas tivemos algumas manifestações contrárias a esse projeto. Quem é? Será que tem alguém que não é do Poder Executivo, alguém que talvez não é do Poder Legislativo, que está construindo essa história de maneira a chegar num grande, com perdão da expressão, um grande cala-boca para os dois lados? Será que tem alguém tentando ganhar dessa maneira? Essa é a pergunta que eu fico, porque tanta gente evocando aí um conceito de divindade, de Deus, tanta gente falando sobre uma suposta paz. E essa paz, ela está parecendo muito arquitetada, humanamente construída, e com certeza aí tem um arquiteto por detrás. A pergunta é: quem é o grande arquiteto deste grande acordão que está sendo feito aqui na dosimetria? O que a gente sabe é que em nenhum dos esforços está sendo considerado a urgência de proteger aqueles mais vulneráveis, aqueles que foram presos na Praça dos Três Poderes ou que estavam nas proximidades das concentrações, perto dos quartéis, que não têm a proteção de advogados, que não têm grandes recursos financeiros, que estão longe dos seus filhos, ainda que filhos pequenos, a revelia do que diz a lei. Nós temos tantos casos de pessoas que estão passando por problemas de saúde, mas continuam presos como se fossem um risco iminente para a sociedade. Esses não estão na conta, nem mesmo na fala, tanto de senadores quanto de alguns desses da base governista e também na maioria do grande chamado centrão. E a gente sabe que não é o interesse deles que tem sido protegido. A pergunta, eu volto a dizer, quem é o grande arquiteto por detrás desse acordo?
Pois é, a gente segue acompanhando a sessão no Senado Federal, algumas questões de ordem sendo expostas e discutidas. Deixa eu só passar, enquanto a gente acompanha, a produção, inclusive, monitorando tudo. O que os parlamentares, os congressistas dizem neste momento, qualquer informação importante a gente traz aqui na programação. Deixa eu só passar para o Dávila, porque o Dávila tocou num ponto que é importante. Dávila, quando se fala em um grande acordo, é preciso compreender que no universo da política pode alguém descumprir um acordo. E o descumprimento talvez esteja, inclusive, no roteiro, né? Talvez não seja o parlamentar daquele partido grande, mas seja um parlamentar de um partido menor, sei lá, com 2, 3 parlamentares, ajuiza uma ação, leva a questão para a Suprema Corte. Você defendia lá atrás um movimento de pacificação, melhor, um movimento de autocontenção. Você acha que a partir da aprovação, a possível aprovação desse PL da dosimetria, a gente poderá observar o início de um processo de autocontenção? A aprovação pode ser considerada uma janela de oportunidade para esse processo de autocontenção? Caniato, a aprovação do PL da dosimetria traz um ponto muito importante, que, primeiro, houve um movimento para rechaçar a anistia. A anistia não seria aprovada e a anistia seria derrubada se fosse aprovada no Supremo Tribunal Federal. E isso era uma questão que precisava ser arrumada, a questão da injustiça em relação aos manifestantes de 8 de janeiro. Inclusive, o líder do governo no Senado, o senador Wagner, falou exatamente isso. Ele disse assim, foi injusto alguma das penas. Ele mesmo reconheceu. Então, significa que havia um incômodo no parlamento em torno das pessoas condenadas injustamente no 8 de janeiro. Então, se a justiça deveria rever penas, seria o melhor, mas isso não vai acontecer porque a justiça vem atuando de uma forma política e não jurídica. E isso não vai mudar tão cedo. Então, aí que acontece? O projeto nasce essa história de dosimetria. E a pergunta do Kriegner é ótima. Por que é o projeto de uma única pessoa? Não, é um projeto coletivo. Porque aí escolhem Paulinho da Força, que é um deputado que tem excelentes relações com ministros da Suprema Corte, principalmente Gilmar Mendes, e Alexandre de Moraes, e daí começa a construir uma solução, que eu digo a 6 mãos, com parte do executivo fingindo que não quer, mas dizendo que alguma coisa tolera, o judiciário dizendo que se a redação for nesse sentido é aprovada, e Paulinho da Força tentando ganhar o apoio de Hugo Mota, do presidente da Câmara, para que esse projeto pudesse ser colocado em votação na Câmara. O mesmo ritual ocorre no Senado. E eu tenho certeza que esse projeto só foi votado porque os presidentes, tanto da Câmara do Senado, tiveram este aval dessa conversa com o Supremo Tribunal Federal. Porque também não iam se arriscar a criar uma indisposição com o Poder Judiciário e com o governo num projeto que não tinha chance de ser aprovado, ou se fosse aprovado, seria derrubado. Então, isso mostra como funciona esta construção de acordos no parlamento. Se esse é um projeto ideal ou não, é uma questão secundária. O fato é que este é o projeto que está na mesa que vai livrar os manifestantes do 8 de janeiro da cadeia. Esse projeto foi aprovado na Câmara e vai ser aprovado agora no Senado e certamente, se o presidente Lula vetar, eu não acho que ele está rompendo um acordo, ele está fazendo ele está tomando uma postura política e essa decisão política dele será derrubada no Congresso. Por quê? Porque já conta com este aval do Supremo Tribunal Federal, que mesmo se acionado, não será derrubado, porque no fundo ele é o coautor oculto do PL da dosimetria. Pois é, teve essa questão mais cedo, viu, Mota? Esse acordo, inclusive teve uma manifestação do senador Renan Calheiros dizendo que a base aliada ficaria neutra em relação à proposta em troca do avanço das pautas econômicas do Planalto. Inclusive o Dávila mencionou isso há pouco. E aí Jacques Wagner chegou a assumir que orientou os aliados a permitirem o debate e o avanço desse projeto da dosimetria, mas depois ele negou qualquer tipo de troca política. Enfim, são aquelas idas e vindas, as negociações e os bastidores da política que de vez em quando vêm à tona. Eu me lembro que lá atrás você defendia a extinção do processo, mas, dadas as circunstâncias, talvez seja a saída, Mota? Não sei, Caniato. Eu desejo ardentemente que esse processo termine com a libertação de quem não deveria estar preso o mais rápido possível,
Mas eu não vou me enganar e não vou enganar ninguém. Eu não acredito nisso. Se acontecer, eu vou ficar muito feliz por ter sido desmentido. Mas eu não acredito em milagres. Eu não acredito, depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos e que continua acontecendo na nossa frente, que a gente tenha muita esperança de que um projeto criado em cima de um acordo que nunca deveria ter existido, porque é um acordo que significa violação do princípio da independência dos poderes. A gente está assumindo como normais coisas que são absolutamente excepcionais. E aí a gente assume como normal e espera agora que tudo melhore. Aí acontece alguma outra coisa excepcional. A gente coloca na categoria de normalidade e espera que tudo melhore. Vocês estão vendo onde é que vai dar essa receita, né? Eu acho que esse processo não deveria ter começado dessa forma. A impressão que eu tenho é que a direita deveria ter abraçado essa bandeira da anistia da mesma forma que a esquerda abraçou em 1979, tá? Em condições, eu diria até muitíssimo mais complicadas, porque o obstáculo à normalização hoje no Brasil é bem localizado. Naquela época, era um obstáculo muito maior. Aí a direita abriu mão disso e participa desse processo deixando as convicções de lado. A primeira vez que eu vi uma convicção claramente articulada foi agora, nessa fala do senador Esperidião Amin, que disse que acreditava que os processos inquéritos deveriam ser anulados e que a solução é a anistia e que ele vai trabalhar pela anistia. Quantos outros parlamentares conseguiram até agora articular de forma tão clara e direta o que está na frente de todos nós? Então, lamento se eu estou desafinando o coro dos contentes, mas eu me lembro sempre do que disse Churchill, criticando aqueles que achavam que dava para se chegar a um acordo com a Alemanha, né? Entre a guerra e a desonra, escolheram a desonra. Agora terão a desonra e a guerra. Pois é, o Mota trata de uma questão que é interessante, né? Kriegner, queria escutá-lo a respeito. Enfim, me parece que Esperidião Amin, quando diz que, na verdade, deveria ser extinto o processo, que ele vai brigar pela anistia, ele faz uma sinalização para um grupo, né? Mas, no final das contas, ele trabalha para a aprovação do PL da dosimetria. Aí ele faz uma sinalização para um outro grupo. Enfim, é a arte da política, né? Em uma mesma fala, ele tem que enviar recados a vários grupos. Mas isso que o Mota trata essa alternativa inusitada para a resolução dos problemas, né? Esse acordão ou o arquiteto invisível, que ninguém sabe exatamente quem é. Quais podem ser as consequências desse processo? Porque novos problemas aparecerão, né? Quem é que vai resolver? Exato, e o grande risco é que seja mais uma esperança frustrada, né, gerada em meio à população, e a população tem essa expectativa de que a anistia de fato chegue, mas até agora, embora a fala do senador Amin, ela é uma fala mais esperançosa e mais clara de que esse é o caminho que será buscado, não se apresentou o caminho, né? Se disse a direção, apontou, olha, nós estamos aprovando isso aqui para chegar ali. Mas como é que nós vamos chegar aqui? Uma vez que essa dosimetria for aprovada, quais serão os próximos projetos, os próximos passos, quais são os mecanismos que serão ativados? E aí eu volto a dizer e fazer a mesma pergunta. Esse grande arquiteto vai permitir com que passos ainda mais profundos sejam dados em direção à anistia, ou é o grande cala-boca nos dois lados? Olha, nós não vamos simplesmente condenar de maneira injusta e fazer vista grossa, vamos aqui aliviar as penas, mas também não vamos dar a anistia nesse processo que é, por essência, injusto, né? Então, tanto governo quanto oposição, fica todo mundo quietinho porque eu dei um pouco para cada um aqui. E talvez ao não vetar, talvez ao não utilizar nenhum instrumento na própria Suprema Corte, esse grande arquiteto permita com que até a sua imagem seja um pouco mais, humanizada. E assim consiga amenizar um pouco dos estresses que tem sofrido aí.
Eu acredito que o pior de tudo é lembrar que tem pessoas que não deveriam estar na cadeia e que estão. E que aqueles que diziam defender os seus interesses não estão defendendo. E aqueles que poderiam fazer alguma coisa não estão fazendo. Mas a gente já viu esse cenário, a gente já viu pessoas dando falsas esperanças, a gente já viu políticos alimentando para dizer, olha, eu não posso ir contra a minha base eleitoral aqui, então eu vou dizer para eles algo que é impossível. Faltou coragem para posicionar na hora certa e aí deu no que deu. E a gente vê esse cenário possivelmente se repetindo agora também. Seria pior dos sentimentos alimentar uma falsa esperança de que um projeto, como o Mota disse, de que a dosimetria vai levar para a anistia, se não está sendo construído um caminho claro para isso. Por isso, a gente tem que cobrar qual é o caminho claro, quais são os próximos passos. Se essa é a melhor avenida, como é que serão os próximos passos? Concorda, Dávila? Eu não concordo pelo seguinte. A PL da dosimetria é o projeto factível a ser aprovado e implementado. E isso não é criar ilusão. Ilusão é insistir na anistia, que é um projeto que vai ser derrubado. Se ele for aprovado... por exemplo, se conseguisse ser aprovado no Congresso, que não vai, porque a bancada majoritária do governo não aprovaria, seria derrubado no Supremo. O Supremo já deixou claro isso. Então, assim, isso é fomentar ilusão. Que isso aqui é dosimetria, o primeiro passo para a aprovação da anistia. Não vai acontecer. Toda a história de aprovação de anistia do Brasil foi, sim, pressão da oposição, mas foi um ato de governo. A anistia de 1979, por exemplo, foi um trabalho excepcional do então general Golbery Couto Silva. Ele foi o que articulou com o governo e com a oposição a famosa anistia para uma abertura que ele chamava como lenta e gradual do Brasil de volta à democracia. Então, parte da grandeza do governo querer pacificar o Brasil, virar a página, iniciar um novo capítulo na história do país. Este não é o caso deste governo. É um governo rancoroso, cheio de ressentimento, que quer manter a polarização viva por uma questão eleitoral. Então, fomentar a esperança da anistia com um governo desse, isto sim é criar ilusão. É uma ilusão achar que a anistia vai ser aprovada. Então, o PL da dosimetria resolve parte do problema, que foram aqueles injustamente condenados, os manifestantes de 8 de janeiro, põe um ponto final nessa questão, vira a página e permite que essas pessoas voltarão às suas casas. Se esse foi o melhor mecanismo, isso não está em discussão. O que está em discussão é que isto aqui é uma saída para fazer uma justiça parcialmente com pessoas injustamente condenadas. Enquanto alimentar a tal da esperança na anistia, isto sim é fomentar uma ilusão que jamais vai acontecer.